A Igreja Católica deu mais um importante passo em direção à futura beatificação do Padre Libério. A figura religiosa, conhecida e querida entre a comunidade, foi declarada como venerável, título concedido àqueles que tenham tido uma vida virtuosa e exemplar, mesmo que ainda não tenham sido canonizados como santos. Ele foi um sacerdote diocesano, né? Uma pessoa que ele veio de Lagoa Santa, mas trabalhou na nossa diocese durante toda a vida e morreu na nossa diocese. Ele então foi formado em Mariana, né? Ele se ordenou em Mariana, no seminário, na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, né? E foi designado primeiramente para Pitangui. Qual que é o primeiro documento que a gente precisava? New Obsta. O Vaticano tinha que permitir o estudo da vida dele. E nós fizemos o pedido, então, em 20 de outubro de 2010. Fizemos o pedido e a resposta veio em 8 de 2011, é que veio a resposta permitindo. Então, eles nos deram o New Obsta, então nós podemos estudar a vida dele. Então, foi em 8 de agosto de 2011 que a gente, então, oficialmente começa os trabalhos de pesquisa, né? Em torno da vida do Padre Libério. Primeiramente, a gente recolheu em todas as paróquias onde ele passou, fizemos, né, a cópia xerox, de todos o tempo em que ele esteve na paróquia, que é relatado no livro de tombo. Então, nós recolhemos de todas essas paróquias, né, fizemos uma fotocópia de todo o período que ele esteve naquela paróquia. Posteriormente, né, mesmo de 2010, abril de 2010, eu fui nomeado postulador diocesano, né? Então eu era postulador diocesano. Hoje eu sou administrador dos bens temporais da causa. Foi esses os passos que nós demos. Nós fizemos, para concluir aqui, depois em 2016, nós fizemos a exumação do corpo dele. Isso foi feito em 2 de março de 2016. Todo servo de Deus, foi a partir do New Obsta, de 8 de agosto, ele não pode ficar mais com os seus restos mortais sepultados no cemitério. Ele teria que tirar ele do cemitério. E foi isso que nós fizemos em 2016. Nós fizemos a exumação do corpo dele, né? Nós fizemos uma urna com granito, madeira e acrílico. Então, condicionando todos os restos mortais dentro dessa urna que está lá na paróquia Nossa Senhora, paróquia São Sebastião, em Leandro Ferreira. Então, foi um passo que nós demos, a exumação. Nós fizemos essa missa, né, de exumação para celebrar a exumação dele. Depois, em 2016 mesmo, nós fizemos... Primeiro a gente faz a exumação, depois nós fazemos uma missa de transladação, né, que leva os restos mortais dele para a igreja. Depois, a clausura do processo foi em 13 de novembro de 2016. A clausura é o fechamento do processo no Brasil, pelo menos dessa parte, né, a parte do estudo, né, da vida dele, o estudo, né, histórico sobre a vida dele. Então nós fechamos isso em 13 de novembro. Então houve a clausura do processo, né, o fechamento do processo. Então o bispo, né, reuniu todos os documentos, ele coloca um selo, né, em cima daquele processo, de todas aquelas páginas que iriam compor o posício depois. Porque depois de todas essas etapas de levantamento da vida e também a oitiva de 48 testemunhas que nós fizemos, então, mediante todo esse trabalho, foi desenvolvido o posício. O posício é um documento que é apresentado aos cardeais. O trabalho nosso, do posício, nós fazemos, e então ele fechou no Brasil, foi mandado para lá. Então, lá é por ordem de chegada. Então, o nosso processo está lá desde 2016. E agora, semana passada, dia 14, né, que saiu o decreto de venerabilidade do Padre Libério. Foi na quinta-feira da semana passada. Então agora ele é venerável. Ele é venerável servo de Deus. Então esse é o título que ele ganha agora. E nós estamos um passo a mais, né, na direção da beatificação. Agora o que a gente precisa é estudar um milagre consistente, né, perfeito, né, como eles dizem, então para poder inseri-lo na causa.
porque só a partir desse milagre comprovado é que ele pode ser beatificado. O milagre ele é perfeito, ele é préternatural, né, e ele é permanente. São essas três características. Então, ele é imediato, aliás, é imediato, préternatural e permanente. Então, a pessoa rezou, aconteceu, né? E também ele tem que ser duradouro, não pode ser do outro dia, já volta a mesma situação de antes. Ele tem que ser duradouro. E préternatural é que a ciência não consegue explicar o fenômeno. Então, isso que é chamado de milagre perfeito. A gente recebe muitos testemunhos, né? Até assim, os dias passados, nós recebemos um testemunho, né, de São Gonçalo, né, de uma criança, mas o caso é interessante. A criança nasceu, né, sem nenhuma deficiência. O caso foi interessante. No entanto, isso aí é explicado pela medicina, o caso dela, e aí nós não podemos seguir com o estudo. Mas já apareceu outros casos agora que a gente pensa em estudá-los. Primeiro a gente passa por uma junta médica no Brasil, né? Nós consultamos os médicos do Brasil, especialistas, para saber na possibilidade, né? Porque a gente tem que ver ali algum sinal, né, de milagre. Diante desse milagre, que a gente sonda primeiro, se ele tem possibilidade de ser milagre, aí nós montamos o tribunal novamente, a gente vai ouvir o miraculado, né? Vai ouvir também o médico, a família, também um conjunto de testemunhos e também toda a documentação do caso, né? Os exames, né, os diagnósticos. Então a gente recolhe tudo. E aí então, lá na causa, né, da Congregação dos Santos, na Congregação da Causa dos Santos, eles têm também a junta médica para avaliar o milagre. O que depender de nós, nós fazemos, né? A gente faz, a gente desenvolve, o que depender de nós. Agora, quando manda para o Vaticano, aí nós não temos um tempo certo, né? A gente espera, porque é por ordem de chegada, e então a gente não tem um prazo definitivo. Mas o trabalho que nós podemos fazer no Brasil, nós já estamos fazendo. Para o GR News TV, Júlia Mendonça.